Bom, o terceiro exemplo, ele não é exatamente um exemplo no sentido de um exercício, digamos assim, né? Mas sim um tópico que define um conceito muito importante para a difusão de calor e também para a difusão de massa, que é o conceito de número de Biot, né? Então, primeiro nós vamos falar do número de Biot para um processo de transferência de calor e depois para um processo de transferência de massa, né? E o conceito de número de Biot ele é interessante porque ele permite efetuar uma redução de dimensão drástica no problema, né? Então, eu posso ter um problema, por exemplo, super complicado do contexto geométrico, por exemplo, para calcular o campo de temperatura em um sólido de formato arbitrário, como esse que está colocado aí na tela, mas que dependendo das situações, a variação de temperatura, né, a variação espacial de temperatura nesse sólido não é relevante para o que eu desejo, que eu desejo calcular, né? Que é, na verdade, não o campo de temperatura por si só, mas sim a taxa de transferência de calor, né? A partir daquele corpo ou para aquele corpo, tá? Então a gente vai ver isso daí. Na verdade, o número de Biot ele avalia magnitudes relativas entre resistências térmicas dentro do corpo e no meio que o envolve, tá? Então, vamos considerar um corpo de formato arbitrário, como esse que é colocado ali, um corpo sólido de formato arbitrário, resfriado por um fluido em movimento, tá? Então, existe, por exemplo, convecção forçada ao redor desse corpo, né, provocada por um fluido que escoa com uma velocidade v e uma temperatura T infinito longe do corpo, né? Então, fazendo um zoom aqui num trecho, num elemento de área interfacial do corpo, nós vemos a fase S de sólido, a fase F de fluido, a interface entre sólido e fluido e um vetorzinho normal N que eu estou colocando aqui, visto que esse vetor normal N ele responde a um sistema de coordenadas fixo no espaço, tá? Então nós vamos admitir que não existe transferência de massa, né? Nesse processo de transporte entre corpo e fluido, né? Não tem, por exemplo, sublimação daquele sólido para o gás que escoa ali ao redor, né? É simplesmente transferência de calor por condução, tá? Não tem transferência de massa. Então é puro acoplamento de fluxos de calor de Fourier, certo? Não tem geração também, né? Então o acoplamento interfacial fica dessa forma: menos K do sólido, gradiente de temperatura interfacial pelo lado do sólido é igual a menos K do fluido, gradiente de temperatura interfacial pelo lado do fluido, certo? Nós, acredito, né, sabemos, acredito que, né, vocês tenham visto isso em algum ponto, né, que a lei de resfriamento de Newton para a convecção permite que nós escrevamos esse fluxo de calor na parede que é dado pela lei de Fourier, pelo lado do fluido, né? E ele realmente pode ser escrito a partir da lei de Fourier, apesar do fato de que o fluido escoa, pela existência de uma condição de não deslizamento na parede do sólido, né? Que faz com que a velocidade do fluido seja zero ali, né? Então, com isso, nós podemos escrever que, pelo lado do fluido, o fluxo de calor é sim dado pela lei de Fourier e existe uma lei constitutiva chamada lei de resfriamento de Newton que permite que esse fluxo de calor na parede pelo lado do fluido seja escrito, seja formulado em função do produto de um coeficiente de convecção, ou coeficiente de película, né, ou coeficiente de transferência de calor,
e a diferença de temperaturas, né? Uma diferença de temperaturas que é dada pela temperatura na parede menos a temperatura no infinito, né, do fluido, que é a temperatura de referência, tá? Então, de certa forma, eu estou transferindo toda a minha dificuldade em calcular esse gradiente de temperaturas na parede pelo lado do fluido, uma vez que é um escoamento, o fluido se movimenta, né? Pode haver turbulência no escoamento, uma série de dificuldades associadas ao processo em si para se calcular aquele gradiente de temperaturas, né? Toda essa dificuldade eu estou transferindo para esse coeficiente aqui, esse H, tá? Então esse H, esse coeficiente de convecção, nós aprendemos em cursos de graduação, né, de convecção, a como calcular esse coeficiente de convecção. Existem correlações, né, para convecção forçada, convecção natural, em função de números adimensionais. Então tem toda uma teoria envolvendo o cálculo desse coeficiente, tá? Então, para nós aqui, né, esse coeficiente ele vai ser fornecido, né, eu teria, digamos assim, meios de calcular esse coeficiente de transferência de calor, e na verdade essa lei de resfriamento, a gente pode pensar assim, para quem está resolvendo o problema da condução, né, ou o problema da difusão de calor no sólido, que talvez seja mais o foco aqui desse curso do que o outro lado da interface, é muito conveniente escrever essa relação de acoplamento aqui, né, ou seja, envolvendo a igualdade como a igualdade envolvendo o gradiente de temperatura, é muito mais interessante escrever o gradiente de temperatura pelo lado do fluido como sendo o produto de um coeficiente vezes uma diferença de temperatura. Para quem resolve do lado do sólido, é muito mais conveniente acoplar a solução a um coeficiente multiplicado por uma diferença de temperaturas do que acoplar isso a um outro gradiente no outro meio, tá? Então, para nós, vai ser muito mais fácil, quando possível, lançar mão de condições de contorno desse tipo, né? Tá? Mas é claro que a obtenção desses coeficientes, isso é assunto para outra disciplina, tá? Eu só queria chamar a atenção para um aspecto aqui da nomenclatura, né, da simbologia, melhor dizendo, é que esse H do coeficiente de convecção, eu estou colocando um tracinho nele, que é para a gente não confundir com entalpia, tá? E ele tem uma bolinha aqui, né? E essa bolinha, esse círculo, ele representa uma condição de baixo fluxo, né? Ou de fluxo zero, tá? Que fluxo é esse? É o fluxo interfacial de massa normal à interface. Nesse caso, realmente eu tenho fluxo zero, porque nós admitimos que não existe transferência de massa aqui. Mas digamos que se existisse, por exemplo, evaporação ou sublimação desse material sólido, né, ou algum tipo de fluxo de massa aqui, esse fluxo de massa interfacial normal à interface, ele poderia alterar o valor do coeficiente de película, tá? desse H aqui. Ou seja, o H de baixo fluxo ou de fluxo zero, que seria a referência, digamos, ele é alterado quando há um fluxo de massa normal à interface. Tá? Notem que não é a essa velocidade ou esse fluxo que eu estou me referindo, não. Tá? Esse fluxo aqui é um fluxo imposto do problema, né? Que é uma condição independente, né? Eu estou me referindo ao fluxo normal à interface aqui, né? Qualquer ponto da interface, mas que é um fluxo de massa tipo o fluxo de evaporação ou de condensação, tá? Não tem nada a ver com a convecção, se ela é forçada ou se ela é natural, não. Tá? É aquele fluxo NI que a gente vem calculando até agora de mudança de fase, por exemplo, né? Normal à interface. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, esse fluxo não existe e por isso nós temos o H com a bolinha em cima, que é para chamar a atenção, para definir que ele é de fluxo zero ou de baixo fluxo, certo? Então, de todos aqueles betas ou beta-M's que a gente viu nos exemplos anteriores, né? Nesse caso aqui específico ele é zero, tá? Porque não tem transferência de massa, tá bom? Então, com a definição
da lei de resfriamento de Newton, né, que permite definir o fluxo pelo lado do fluido como sendo um H vezes a temperatura da superfície menos a temperatura infinito, né, eu posso escrever a minha relação de acoplamento térmico interfacial dessa forma, ou seja, o fluxo pelo lado do sólido é igual ao fluxo pelo lado do fluido, escrito como uma relação constitutiva tipo lei de resfriamento. Tá? Então isso aqui, essa forma, acredito que não é novidade para ninguém. Tá? Então, uma análise de ordem de magnitude, né? Agora vamos fazer uma análise de ordem de grandeza nessa relação, permite que a gente possa estimar a escala das resistências térmicas envolvidas em cada lado da interface. Tá? Eu tenho resistências térmicas que são, na verdade, impedâncias ao fluxo de calor. Tá? Então, quando a gente tem situações extremas, né, tanto de muito maior resistência à transferência de calor pelo lado do sólido, ou muito maior resistência à transferência de calor pelo lado do fluido, eu tenho situações especiais, tá, que me permitem simplificar o problema em questão. E uma delas específica trata dessa redução de ordem, de dimensões, tá? Redução de dimensões no problema, tá? Então, a ordem de magnitude desse fluxo pelo lado do sólido, né, ela vai ser dada como produto K, né, e eu vou tomar, como está aqui, né, eu vou tomar esse gradiente como um quociente de duas diferenças. Tá? Então, o DTS, né, o ΔTS, ele é TI menos TC, ou seja, a temperatura na interface menos a temperatura no centro, né, do corpo, né, uma temperatura característica de referência no centro do corpo, como está escrito aqui, né, então essa é a diferença, né, dividido pelo LC menos zero, onde LC, deixa eu só subir aqui, é um comprimento característico do corpo. Não sei, por exemplo, uma relação entre área superficial, entre volume e área superficial do corpo, por exemplo, né, tá? Então, se for uma esfera, por exemplo, eu vou calcular área superficial, volume, e vai aparecer um comprimento característico ali decorrente dessa razão, tá? E aí, com o sinal de menos, né, aquele TI menos TC acaba virando TC menos TI. E o denominador aqui, que é o DN, né, significa uma distância, né, tipo a posição onde eu tenho a temperatura TI menos a posição onde eu tenho a temperatura TC. Tá? Então eu estou tomando, sei lá, LC menos zero, admitindo que TC é a temperatura no centro do corpo, eu estou colocando minha origem do sistema de coordenadas lá. Tá? Então a expressão fica com esse jeitão aqui, tá? KS TC menos TI sobre LC, onde TC é a temperatura do centro do corpo, TI é a temperatura da interface, LC é o comprimento característico do corpo, tá? Então, igualando, né, essa escala, tá? Essa escala, que é a escala do fluxo de calor pelo lado do sólido agora, com a escala do fluxo de calor pelo lado do fluido, que é H vezes TI menos T infinito, nós temos a seguinte expressão, ou seja, eu estou passando tudo que é temperatura ou diferença de temperatura para o lado esquerdo do sinal, né? Então aqui isso é adimensional, uma diferença, uma razão entre diferença de temperatura, e nós temos do lado de cá um quociente que também é adimensional, é dado pelo H vezes LC sobre o K do sólido. Tá? Notem que isso aqui é adimensional porque a dimensão de H é watt por metro quadrado Kelvin, vezes metro fica watt por metro Kelvin, dividido pelo KS, que é watt por metro Kelvin. E essa grandeza é denominada de número de Biot. Tá? Okay? Um novo número adimensional que no próximo clipe, né, esse aqui está terminando, a gente vai ver a sua definição. Tá?